E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o reino de Rhudaur, que surgiu após a divisão do reino de Arnor em 861. Antes de começar, deem um like e se inscrevam no canal. Tendo dito isso, vamos entender um pouco da conturbada história desse reino. Rhudaur era inicialmente uma subdivisão de Arnor, se constituindo no terço nordeste do reino, sendo delimitada pelo rio Bruinen a sudeste, onde se situava Valfenda, pelas montanhas enevoadas ao leste, pela Charnecaeten e pelos platôs de Angmar ao norte, pelas colinas do norte e as colinas do vento ao oeste, onde o reino fazia fronteira com Arthedain, e finalmente pelas colinas do sul ao sudoeste, onde o reino fazia fronteira com Cardolan. O sul do reino era cortado pela Grande Estrada, que cruzava o rio Mithapel e o rio Bruinen em seus famosos vals, onde os Nazgûl foram tragados pela enchente ao perseguirem Frodo, no final da primeira parte de A Sociedade do Anel. A principal floresta do reino era a região de bosques, que se tornaria conhecida como a Mata dos Trolls, após Bilbo livrar os anões da comitiva de Thorin de 3 Trolls que queriam devorá-los. Os 3 foram petrificados pela luz solar e, ficando ali como estátuas, acabaram dando nome ao lugar. A região norte do reino era o platô desolado, conhecido como Charnecaeten, ermo conhecido por ser habitado por seres nefastos e que se consistia em uma região úmida e acidentada nos limites com Angmar. Não existe menção clara sobre qual seria a capital de Rhudaur no legendário de Tolkien, portanto não existe nenhum material canônico que menciona algo a respeito. Porém, no MERP, uma adaptação da obra de Tolkien para RPG, que é mais especificamente uma simplificação de Rolemaster, que é aquele sistema que você demora mais tempo para fazer a ficha do que para ler as 1234 páginas da trilogia do Senhor dos Anéis. Enfim, no MERP existe uma localidade chamada Cametbrim, que aparece como uma pequena cidade no sopé de uma colina curva, onde se ergue uma torre. Essa cidade também aparece no TCG de O Senhor dos Anéis, onde é retratada como a antiga capital do reino, tendo sido provavelmente habitada pelos Dúnedain e pelos Homens das Colinas. Rhudaur manteve disputas com Arthedain e Cardolan durante toda a sua existência, já que sua própria origem remonta à falta de solução para o problema dinástico que se deu entre os filhos de Arindor. Porém, nos primeiros séculos de sua existência, essas disputas ficaram em segundo plano, já que seus reis firmaram acordos com os reis dos outros reinos. Essas disputas giravam principalmente ao entorno da fortaleza de Amon-Sul, que se situava no ponto de encontro dos 3 reinos, e onde estava instalado um dos Palantiri. As disputas foram se acirrando com o tempo, e nos anos de 1300, após a fundação de Angmar, o rei bruxo passou a fomentar a discórdia entre os 3 monarcas, aumentando a sua influência sobre os reis de Rhudaur e Cardolan. A questão envolvendo Cardolan acabou sendo resolvida. Não fica muito claro como isso se deu, mas no final houve um acordo entre o reino e Arthedain, que culminou na reunificação dos 2 reinos. Porém, em Rhudaur, a influência do rei bruxo sobre o rei e a nobreza local os fez romper com outros reinos e a declararem guerra a eles em 1356, com o apoio de Angmar. O conflito teve muitas baixas de ambas as partes e culminou com a morte do rei Argeleb I. Já Rhudaur perdeu grande parte de sua população, ficando militarmente e politicamente enfraquecido, além de que sua traição os fez ficarem isolados de seus antigos aliados. Devido a isso, o reino acabou se tornando cada vez mais influenciado por Angmar, se tornando gradualmente um estado vassalo sob controle do rei bruxo. Em 1409, Angmar lançou sua grande ofensiva contra Arthedain e Cardolan, que culminou na destruição do último reino. O rei bruxo contou com a submissão incondicional de Rhudaur para dar suporte à sua devastadora campanha militar, os usando provavelmente como reforço ao cerco que ele levantou contra Valfenda, para impedir Elrond de auxiliar as forças de Arveleg I. É muito provável que o último rei de Rhudaur tenha tombado nessa batalha contra os Elfos de Valfenda, e que a maior parte do poderio militar do reino tenha se dispersado nesse momento. Após esses acontecimentos, o rei bruxo anexou o que restava de Rhudaur, mantendo a população de Homens das Colinas como vassalos e enviando criaturas nefastas para habitar o local, como por exemplo os Trolls, que se tornaram uma presença comum nas florestas da região. Após a queda de Angmar e de Arthedain em 1974, a região se tornou selvagem, habitada por feras e outras criaturas nada amigáveis. Os Homens das Colinas passaram a viver em bandos de proscritos, que assaltavam os viajantes nas estradas, e a região passou a estar sob a influência das criaturas malignas que habitavam a Charnecaeten, que por sua vez passou a ser controlada pelos orcs de Gundabad.
Apesar disso, Elrond e Glorfindel mantiveram constante vigilância sobre a região, não deixando que o mal se multiplicasse e ameaçasse Valfenda e as regiões mais a oeste, como Bree e o Condado. No final da Terceira Era, a localidade se tornaria conhecida pelo incidente entre Bilbo e os Trolls, e também pela perseguição que os Nazgûl empreenderam contra Frodo, no final da primeira parte da Sociedade do Anel. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem vamos falar sobre o reino de Cardon. Comentem aí embaixo e compartilhem o vídeo com quem gosta de Tolkien. Até o próximo vídeo e até mais!